Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pod das Resolvidas. Eu sou Renata Vasconcelos e o meu propósito aqui é comunicar mulheres reais com você que está aí em casa. Muitas vezes, no dia a dia, a gente vê grandes mulheres e parece que existe uma distância entre nós e elas, mas eu preciso te dizer que nem sempre elas foram resolvidas. E hoje, para falar sobre esse assunto com vocês, eu trouxe nada mais, nada menos do que Dominique Siqueira, uma mulher maravilhosa, que hoje eu tenho a alegria de dizer que é minha amiga pessoal, que eu admiro muito a sua história, a sua potência, e a gente quer ouvir um pouquinho sobre você. Antes de mais nada, eu quero te agradecer. Muito obrigada, Dominique, por Ai, estar aqui hoje com a amiga. gente. Eu acho tão lindo te ouvir falar. Olha, fico emocionada de te ver, viu? Vontade de ficar te ouvindo assim o resto do dia. Ô, gente, tenham amigas que admiram o seu processo, que estão com você nas horas boas, nas horas ruins, porque nem sempre resolvidas, É, né, amiga? né. E Assim como eu tenho Dominique Siqueira, olha, nós muito temos obrigada. uma outra, né, Rê? É, E eu acho assim, no meio da correria do dia a dia que todo mundo tem, não é privilégio nosso, né? não. Mas a gente ainda dá tempo de chegar no WhatsApp e falar: amiga, você tá sumida, cadê O "Que você? que tá Vem aqui, acontecendo?" manda notícia, como que tá meu cunhado? Como que tá meus meninos, né? A gente É. sempre vai dando um jeitinho, ou seja, a gente tá sempre no coração uma da outra. E é realmente o que você falou, tenham amigas como nós, porque assim, somos uma família, né, amiga? De S verdade. De verdade, a família que a gente se escolheu, né. É mais importante isso, né, É, a gente se identificou de cara, né, Renata? foi delícia, né. E é uma Nossa! delícia, é Lembra muito como a gente se gostoso. conheceu, amiga? É. Foi no Empório Guimarães, e eu Aham. tirando o sapato pra correr sem o salto. Gente, que babado. Você já tinha Festa esquecido? chique, já tinha me esquecido desse Aham. último detalhe. E eu vi você, eu falei: "Gente, que mulher linda, com um brinco incrível, ver cadê aquele brinco, Renata Tá em casa, Vasconcelos? é verdade, tem que Pode me usar, dar então voltar. aquele brinco, É, você não tá mais usando, você dá pra mim". Aí, gente, eu olhei ela linda, assim, na festa e me apresentei, né, acho que aham. a Sara apresentou a gente. Nós estávamos começando esse projeto de embaixadores na É época, né, verdade. então não nos conhecíamos todo mundo ainda. E aí na saída eu fui correr para pegar o carro, pra chamar o Do Uber no estacionamento. estacionamento, e Aham. tirei o sapato, porque meu jeitinho de ser, e aí a gente já linka lá com o que você disse no começo, mulheres reais, gente, eu vivo de salto, porque a gente trabalha assim, mas o Sim. chinelo tá dentro do carro. Então tirei o sapato para correr, e quem que estava atrás de mim? Renata Vasconcelos, o marido dela, me vendo passar aquela Que vergonha. vergonha, é vida real, Verdade, amiga. E aí a né. gente já começou a rir, a partir dali eu já E me já teve apaixonei. uma conexão Instantânea. instantânea. E a gente tá falando que a gente é mulher real, então às vezes as pessoas estão nos vendo: "Olha, a gente tá arrumada, maquiada". Às vezes, quando nos vê através das redes sociais, bonitinhas, mas nem sempre Amiga, pra mim estamos é prontas. até, assim, até difícil, porque não ando assim, você sabe, você já me viu sem maquiagem, você já me viu de na verdade, assim, eu sempre digo que pra mim andar arrumada, como a gente tá aqui agora, por conta da profissão, é um sinal de respeito, tanto com o cliente que eu tô levando a marca dele a público, quanto com as próprias pessoas que estão em casa assistindo. Então a gente tem que se manter alinhada, arrumada, mas é uma questão assim, é como o médico veste branco, né, é como o lixeiro veste o seu macacão, é como o engenheiro bota lá o seu cap, para mim é um uniforme. Agora, se você for chamar a Dominique mesmo, se você for ver como a Dominique vai para a clínica da Renata, como a Dominique vai para a chácara da Sara, a gente vai de tênis, a gente vai de chinelo, vai com o cabelo sujo, vai até com hidratação no cabelo, que eu já fui para a clínica com umectação no cabelo, porque a vida é essa, a vida é real. E isso é o que deixa mais gostoso de viver. Para mim, é essa diferença que dá o equilíbrio na vida. E é lindo dizer como você caminha entre as suas versões de forma tão leve e segura de si, né, porque eu me lembro o dia que você chegou com o cabelo todo cheio de creme lá na clínica e chegou com esse sorriso, com esse olhar maravilhoso. Ah, Rê, porque eu acho Então assim, ó, quem me ama, quem gosta de mim de verdade, vai gostar de mim de qualquer jeito, entendeu? E assim, eu não faço questão de falar o tempo todo que eu sou isso aqui, porque eu não sou, na verdade, a minha essência é tão bem mais simples, é tão mais acessível do que tá sempre num salto alto, sabe? sim, A vida da gente é muito mais simples. é. É claro que eu não vou mentir pra vocês, eu adoro estar arrumada, eu adoro ficar bonita, né? A gente faz bem, inclusive eu quero falar disso aqui também nesse pod das resolvidas, porque eu descobri que se arrumar, que me arrumar, faz muito bem pro ego da gente,
para autoestima, para o amor próprio. Uhum. E você é uma parte muito importante disso. Na verdade, a definitiva virada de chave foi você que me deu. Os puxões de orelha que você me deu. E aí, assim, eu comecei o processo contigo, mas aí envolvem as outras mulheres, as nossas amigas. Michele Bicar me ajudou muito. E brava, viu? Pensa uma mulher brava. Mas é cara, cada bronca que Bicaio me dá, sabe? Josiane Brandão, a própria Sara Presoto. Então, quer dizer, a gente começou a se ajudar. E vocês todas me ampararam nesse sentido. E eu me lembro, não sei se eu já posso entrar nesse assunto, mas eu vou falando, tá? Você me manda aquela Pode, boca, amiga. pode falar. Porque assim, eu me lembro do dia que eu cheguei na clínica e que você falou, deixa eu cuidar de você. Aí eu vou chorar. Então, antes de você chorar, que a gente está começando, Ai, meu eu quero Deus. que eu quero voltar um pouquinho na história, né? Porque a gente Volta. teve essa corrente do bem que a gente entrelaçou ali e foi te dando uma força, quando você não estava resolvida. Não. Então hoje a gente está vendo, né, a Dominique Siqueira, maravilhosa, e aí quando a gente pensa na sua história, e isso é o que me faz ter muito mais admiração por você, porque quando eu te conheci, lá aquele dia, eu vi o quê? Uma mulher potente, uma mulher linda, de uma família renomada, que já tinha toda uma história. E aí a gente não conecta, e talvez a gente vê as pessoas da mesma forma, com a verdadeira essência. E aí você, com todo o seu histórico, aconteceu algo na sua vida e você voltou para trás em tudo. Eu quero ouvir um pouquinho da sua história, quando você precisou se reinventar. Então, foi assim, cada etapa da minha vida, eu vou resumir bastante aqui, mas eu vivi muito bem cada etapa da minha vida. E eu acho que isso já era, assim, uma centelha resolvida aqui dentro de mim, que eu ainda não sabia identificar, não sabia o nome, mas eu vivi a minha infância muito bem vivida. Eu era uma criança, criança mesmo, daquelas bobas, sabe, que acreditava, Molecona? molecona, mas eu era uma criança mais, tipo, avoada, até hoje, né? Você já viu? Então, assim, eu brincava com as nuvens, eu brincava com tatu bolinha, eu brincava com as abelhas, eu brincava sozinha, eu adorava. E uma criança que acreditava muito em tudo, nas coisas mais absurdas. Tipo, eu acreditava no coelhinho da Páscoa e eu via, eu visualizava um coelhinho que meu pai fazia com a mão. E assim, aí na adolescência, fui uma adolescente rebelde mesmo, fiz tatuagem, botei piercing, eu via rock and roll, era doida, dei trabalho pro meu pai e pra minha mãe. Sempre intensa. Intensa, exatamente. Na minha juventude, me casei, tive 2 filhos, só que aí eu percebi que a minha fase de ser mãe, ela estava muito bem definida, mas a parte de ser pai e ter uma família do meu marido, na época, não estava naquele momento, a gente estava vivendo momentos separados, diferentes da vida. E eu descobri que o que eu queria mesmo, amiga, era ser mãe. Entendeu? Então, não necessariamente eu precisava estar casada, até Sim, porque não era um compromisso dele, não era, eu entendo e vejo todo o esforço daquela pessoa em estar vivendo aquilo ali, mas eu não queria assim, sabe. Então a era gente sobre era você. sobre mim, era sobre a minha maternidade. Isso é muito importante de ser dito, porque às vezes pode ter muita gente que vai estar nos ouvindo nesse momento e vive exatamente isso, mas parece que está tudo bem, mas eu não estou feliz. É. Então esse olhar para dentro, E outra, não né? é só nem a minha felicidade, é a felicidade, é sobre a felicidade do outro também. É você não querer manter preso a você, atrelado a um compromisso, uma responsabilidade que não é a essência da outra pessoa. Então eu via muito isso no pai dos meninos. E eu cheguei assim, claro, até esse processo, até você ter essa clareza, a gente brigou muito, amiga. Era muita briga. E no final de tudo, deu-se aquela paz. Quando você tem esse despertar, eu falei: olha, tá tudo bem. A gente tem 2 filhos incríveis, a gente tem dois filhos maravilhosos e que a gente vai continuar sendo mãe e pai. Então, volto para casa da sua mãe, eu volto para casa do meu pai, ou eu fico aqui. E tudo se deu na paz do Senhor. Incrível dizer isso. E até hoje nós somos muito amigos, porque o amor Isso ele é lindo. muda, né? Então eu vejo assim o pai dos meninos, aliás, obrigada, César Augusto. Ele não tem rede social, então não vai ver, mas enfim, depois eu mando para ele esse corte. E eu sou muito grata a ele a mim. Aí depois ele teve outros filhos, namorou outras pessoas. E eu fiquei amiga dessas pessoas, Amanda, Kelly, maravilhosa, são minhas amigas até hoje. Ele termina os namoros, eu continuo com a amizade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é amiga? Você é uma mulher resolvida. Eu sou. Então, assim, e mais nesse período onde os meninos,
teria responsabilidade sobre eles sozinha, eu abdiquei, eu saí da minha profissão. Então, na época, eu fazia um programa na CNT, há muitos anos atrás. E eu quis ser mãe, amiga. Eu queria ser mãe. Aquela intensidade de uma criança arteira, de uma adolescente rebelde, agora queria ser Ah, eu mãe. queria de verdade, sabe? A Tá. mesma intensidade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, Renata. Agora que você tá abrindo os meus olhos para isso. Mas, de fato, eu queria ser mãe, eu queria estar com eles em tempo integral. E assim eu fiz. Então, eu saí da CNT e eu fiquei em casa. Em todo esse período, eu fui mãe, só mãe. Como se fosse pouca coisa, né? E não é. Você tá aqui De em casa 2. assistindo, é de dois. Mas, assim, meus filhos são muito abençoados e realmente eu tive participação efetiva, integral, na formação do caráter deles. E acima de se você formar, não adianta você falar. Você sabe disso. Você tem 2 meninos incríveis também. A gente tem que ser espelho, amiga. É. Não é? É dar o exemplo, né, É, muito mais do que o que a gente fala, o que a gente faz exato. é o que vai ficar registrado. Então, eu não me arrependo. Isso aqui, de nenhum momento da minha vida que eu abri mão do que era importante para mim, para me tornar uma outra pessoa que fosse ainda melhor para ser exemplo para eles. Uau, mas e daí você saiu da mídia e você foi para os bastidores. Nada, eu fui fazer outra faculdade. Então Eu fiz conte-nos. gastronomia e gestão de alimentos. E Por quê? aí, porque eu gostava de duas coisas. Hã. Eu precisava fazer alguma coisa que me mantesse trabalhando, porque, lógico, duas crianças traz custo. E eu contava com o pai deles, mas assim, para pagar a escola. O restante Nós nunca pedimos pensão, nunca entrei em justiça, nunca tive nada disso. Eu peguei meus filhos, minha dignidade e fui embora, amiga. Então, assim, ele pagava a escola e eu pagava as outras custas. Eu já não tinha o agravante de pagar aluguel, porque eu morava na casa que era do meu pai. Então, para mim, estava tudo certo, mas eu precisava trabalhar. Então, eu gostava de duas coisas e que eu via a possibilidade de trabalhar em casa, né, em home office. Naquela época não existia home office, então eu tinha que dar um jeito de trabalhar na minha casa. E aí eu pensei, eu gostava muito de mexer em cabelo. Você sabe que até hoje eu, Até eu que hoje. pinto meu cabelo. E eu gostava muito de fazer comida, de doce. Daí o meu pai chegou para mim e falou assim: "Olha, eu tenho um amigo que abriu uma universidade EAD, você pode fazer o curso e fazer as provas, algumas partes de palestras e tal, você vai fazer presencial". Eu falei: "Topo, agora, gastronomia e gestão de alimentos". E fiz. Aí nasceu a Docemente, Hã. que eu abri uma confeitaria online e foi muito bem sincronizado com a época da pandemia. A gente pode falar pandemia aqui, gente? Pode. Depois vocês colocam um pi assim na frente, porque diz que não monetiza, né? Não divulga. Mas enfim, aí abri a Docemente e, garota, foi dando certo. Eu fui crescendo na tal da Docemente, eu fiz bolo de casamento, eu fiz bolo de batizado. Eu tenho clientes até hoje, 2025, que me mandam: "Por favor, faz o bolo da minha filha, você sempre fez, todo ano, ela adorou". Então, assim, deu super certo. Só que deu tão certo, amiga, que chegou uma hora que eu estava mais faltando aos meus filhos do que propriamente ficando com eles. Porque eu trabalhava muito nos finais de semana, que é onde o pessoal faz festa. E aí eu queria ficar com eles no final de semana. Aí eu falei: "Não, é hora de voltar então para o período comercial e estar com eles no momento em que eles precisam". E aí, entrando neste contexto, Sara Presoto que me puxou pela mão e falou: "Volta pra TV". E eu falei: "Você tá louca? Faz 10 anos que eu não pego o microfone, não sei nem o que fazer". Ela confiou em mim quando eu já não confiava mais. Você sabe, sim. E ela pensa que ela foi boazinha, querida. Ela me largou num evento assim, falou: "Tó, faz". Igual meu pai fez comigo para começar. Meu pai também jogou o microfone na minha mão e falou: "Entrevista ali, ó, Zezé de Camargo e Luciano". Só. 17 anos de idade eu tinha, amiga. Não sabia nem que música que eles cantavam. Mas o fato é que a Sara fez a mesma coisa e eu tô aqui agora. Mas nesse período, sim, eu tive que me reinventar. E aí a gente começa, voltei a trabalhar, né, devagarzinho, a Sara foi me reensinando, me relembrando tudo que eu já sabia e aprimorando, logicamente, a gente está sempre aprendendo com ela. E aí eu conheci você. E aí eu me lembro do dia que você olhou para mim e falou assim: "O que que te incomoda no teu corpo?". E eu falei: "Eu não olho para o meu corpo há uns 10 anos". E eu não olhava mesmo, Renata. Eu só olhava o meu rosto, porque a gente tem que fazer cabelo, tem que escovar o dente, tem que maquiar. Aí botava a roupa e saía. Eu falei: "Eu não sei o que incomoda no meu corpo". Lembra desse Eu não dia? me olho. Você lembra da minha calcinha, amiga?
Gente, ainda bem que só eu lembro, Pode falar, porque amiga, não porque é aqui legal. a gente tá entre amigas. Não era Garota, legal. a Renata olhou pra mim e falou assim: "Amiga, você vai ter que comprar umas calcinha nova? Ai, É a que calcinha da calcinha minha de avó, bisa. Não, não da era de minha vó avó". não, era de bisa. Eu falei: "Mas que é isso, Pois mulher? é, Uma mulher tão linda, jovem. pois é. Vamos valorizar esse corpo". Não para alguém, mas Pra gente, pra para você gente. se admirar. E sabe, Domi, que pra gente chegar nesse momento que nós tivemos essa conversa, antes disso, o que me chamou muita atenção foi uma confraternização que nós fomos. Ah, eu me lembro, dia do mídia, que eu Isso. chorei, E aí a amiga. gente estava lá todo mundo feliz e você entre nós feliz, mas de repente, você teve uma crise de autoestima. Eu tive. Na É verdade, não foi de repente, foi porque eu já estava vendo, eu fui inserida nesse contexto e eu me via muito diferente de todo mundo. Porque vocês são, na minha cabeça, antes de conhecer vocês, de verdade, assim, eu olhava, gente, Michele, Renata, a Manu, a Thaís e o Guido, são mulheres lindas e mulheres, assim, não só bonitas esteticamente, porque pra mim, Rê, a estética tá muito atrelada, a beleza estética tá muito atrelada a caráter, exatamente. tá? Eu já conheci muita gente bonita feia e muita gente feia bonita. Inclusive depois, eu olho uma pessoa e falo: "Nossa, que linda", abriu a boca, você viu que mente, que não tem caráter, que não trata bem as pessoas em volta, pra mim já começa a ficar feia naquele momento. Então, mas eu via vocês muito delicadas, muito femininas, muito boni e eu era mãe de moleque. Eu já não tenho muito o meu feminino trabalhado, né. Eu sou a caçula de 3 irmãs e o meu pai sempre quis um menino. E eu acho que inconscientemente, isso eu já tratei na terapia, eu meio que fui esse moleque, sabe. Então e eu até hoje eu sou muito ligada ao meu pai, a gente vive ele eu sou o bebê do meu pai, tá. Você tá vendo aqui uma véia de 43? Não, meu pai olha pra mim e vê um bebê. E assim, eu olhava e falava: "Eu não vou conseguir, eu nunca vou conseguir sustentar esse personagem de mulherão, de bonitona, de, né, de sensualizar". E eu falava: "Sara, eu não vou conseguir ser sua embaixadora, eu vou numa hora ou outra eu vou soltar uma gíria, sabe, eu solto uma risada alta, eu não vou dar conta, amiga". E eu isso já vinha, assim, me perturbando. E naquele momento eu acho que eu já estava mais à vontade para falar a verdade sobre mim com vocês. E eu me lembro que eu fui super validada. Você falou: você tá aqui justamente por você ser diferente assim", lembra, amiga? Claro que me lembro, eu nunca me esqueci. E olha só, significa que nem sempre a gente é o que a gente parece. Exato. Você estava ali, você estava inserido nesse time de embaixadores, mesmo quando você não acreditou em você, né, a Sara acreditou e confiou muito e você está num crescimento aí incrível desde então, mas você estava se escondendo dentro de você mesma. Tava. Até que um dia você teve essa liberdade. E eu me lembro que foi muito lindo e eu fiquei pensando, falei: "Gente, não é possível, porque todo mundo é embaixador de alguma coisa e eu não sou de nada, eu sou do quê?". Falei: "Gente, o que essa menina tá Ai, falando?". que louca, Ela né. deve ter tomado uma beritinha, não é possível". Ai, pior que eu bebo água com gás e E fico não do mesmo tinha, e eu jeito, sabia que amiga. não É. tinha. E aí, você doendo mesmo, eram lágrimas de dor. Aí eu quis te conhecer mais. Foi quando eu me aproximei mais de você que eu falei: "Gente, é uma potência enjaulada, por falta de autoestima". É. E talvez todo esse contexto da sua história, por isso que eu quis que você contasse tudo isso, todo esse teu contexto te fez, uma mulher muito feliz e forte, mas te afastou do seu feminino. E aí quando você voltou a ambientes aonde isso era importante, né, e aí você teve contato com mulheres que não precisaram ter a atitude que você teve, porque isso é lindo, toda a atitude que você teve, todo o seu contexto. Você se diminuiu por não se achar tão feminina, quando você era talvez e é talvez a mais forte de todas nós. Porque você teve coragem de se reposicionar, você teve coragem de abrir mão de tudo, e a gente percebe que você fala isso com tanta leveza, porque essa é você. Mas você sabe, Rê, 2 coisas aí. A primeira coisa é que quando você é uma pessoa, isso eu falo como forma de desabafo, tá, porque eu carrego esse estigma e até hoje eu ainda sou meio que criticada por ser
intensa demais, por ser eu mesma. A sociedade, ela tem uma tendência a tolir você, por se expressar de forma muito verdadeira. Hoje em dia, tá todo mundo tão plastificado por filtro do Instagram, nossa, por filtros do Instagram, que você ser verdadeiro já vira um motivo de você ser criticada. Olha, não seja tão intensa, tá? Vai mais devagar. Gente, a vida é uma só, eu tenho pressa, tá? Isso, Eu tenho linda. pressa de ser feliz, eu tenho pressa de amar, eu tenho pressa de tudo, de viver o momento com tranquilidade. E essa pressa nada tem a ver com ansiedade, tem a ver com busca, tem a ver com propósito. Então, assim, eu sim, fui muito tolhida dentro da minha personalidade, inclusive até pela própria família, tá? Que fala assim: "Imagina, você não pode falar isso, você não pode ser assim". Então você vai se colocando. Aí me casei, meu ex-marido também. Eu falo com todo mundo, Renata. Você já saiu comigo, você sabe como é que eu Sim, sou. Eu falo com os mendigos na rua, eu falo com quem tá lá em cima do palco cantando. Eu não tenho diferença, pra mim é todo um ser humano, entendeu? Então, e eu me casei e eles falavam: "Não, não pode ficar falando, o que que eles vão pensar de você?". Eu falava: "Ai, gente, como se me importasse". Então, assim, o contexto da intensidade e você se prender dentro de si vem muito de fatores externos. Até porque eu não vejo, até hoje, eu não vejo um motivo. Claro que você tem que ter ali um limiar entre do que é ser sem noção, né, mas o que é ser você mesma. Dentro do teu padrão, seja você mesmo, né, e você consegue ser sem ultrapassar o limite do outro, sem desrespeitar o outro, isso é muito importante. E vem também o sentido de que quando você é mãe, eu estava inserida num contexto de maternidade, você tem acesso a quem? As outras mães, uhum. porque quem não é mãe não consegue ali, né, trocar com a gente. A gente chega em algum momento da vida que você só sabe o preço da fralda. Você não sabe mais quanto custa um shampoo, uma hidratação no cabelo, uma fazer a unha. E assim, naquele momento não era realmente importante para mim. Mas depois de um período, quando eu passei por isso e eu voltei a trabalhar, sim, aquilo era importante para mim. E eu precisava me recolocar nesse mundo, né? Voltar a me encontrar e encontrar uma nova pessoa, porque eu não era mais a Dominique de lá de trás antes de ser mãe, eu era a Dominique mãe agora. Então eu tinha que acrescentar mais essa faceta à minha personalidade, à minha vida. E eu falo com leveza, porque, primeiro, eu tive muita bênção de Deus, porque os meus filhos, você conhece eles, e eles não são meninos convencionais como os que a gente vê hoje. Eles não me dão problema, eu dou problema para eles. Eu não Ai. sei como eu fiz isso, amiga. Foi muita oração, sabe? Porque eu não sei se é mérito meu, não. Eles são incríveis mesmo. Mas e também eu tive uma rede de apoio, eu tive a ajuda da minha mãe, eu tive a ajuda da minha irmã, tenho a ajuda do meu pai até hoje. Então, assim, eu tenho. A minha rede de apoio é de fato a minha família. Hoje eu não preciso mais, preciso do meu pai, de via de regra, para ir levar e buscar meus filhos na escola. Mas para mim foi muito leve, porque era muito o que eu queria. Então eu nunca vi isso como uma obrigação, eu vejo isso como uma escolha. Então, pra mim é leve sim, nunca vou dizer pra você que foi fácil. Tinha noites que eu acordava e eu olhava pra cama, assim, eu olhava para o berço e falava: "Meu Deus, são 2 vidas agora que dependem de mim e eu não sei nem o que fazer com a minha vida, eu tenho que fazer da vida dar conta da vida do meu filho". Só que aí, menina, Deus capacita os escolhidos, né, Rê. Exatamente. E eu vou te falar, tinha muita gente torcendo contra. Porque o que eu escutei, Renata, de que esses meninos vivendo sem a presença do pai vão virar gays, eles vão se dar no mundo de drogas. Você é doida, você não vai dar conta de ser mãe. Isso que eu mais escutei. Como assim você é mãe? Meus amigos riam de mim. Como Tipo, assim todo você mundo ser mãe, menos você. menos eu, né? Nunca, ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava em mim, amiga. Mas eu acreditava, e Deus acreditou. Isso aqui é importante pra mim. E super deu certo. Então, eu tô feliz e realizada por ter feito essa escolha. Se eu pudesse voltar no tempo, escolheria de novo a mesma coisa. Eu não faria nada diferente. Eu errei e aprendi com os meus erros e me tornei uma pessoa melhor graças a eles. Uma mulher resolvida. Então, hoje, amiga, eu agradeço a hoje eu acordei com essa frase na cabeça. Por Deus do céu, agradecer a porta que foi fechada, né? Porque às vezes a gente tá tentando se espremer para passar numa Pra caber. portinha pequenininha, assim, ó, e você nem imagina que lá na frente Deus vai te abrir uma porta de 2 metros de altura, É. linda, maravilhosa. Então vamos agradecer as portas fechadas, não é, amiga? É É exatamente sobre isso. isso. Mas hoje você já não tem mais esse problema Por causa de de vocês.
Então vamos falar sobre isso agora? Vamos, por favor. E aí, a gente teve esse contato mais íntimo, né, digamos assim. Te convidei para ir na clínica pra gente conversar, tomamos um café. E aí, te levei lá na minha sala e vamos conversar. Então, vamos fazer uma parceria. Ela estava explodindo de vontade de trabalhar, de servir, porque você é essa mulher, né? E eu falei, eu quero ajuda. Você fala tão bem, você comunica muito bem, vem me ajudar. E aí você veio, não por você, você veio para me ajudar. É, E porque se fosse por aí mim, talvez eu não iria. e aí eu te peguei, porque eu já tinha essa intenção. Então, é muito importante, vocês que estão aí vendo a gente, às vezes algumas amigas, elas precisam que você vá com uma intenção diferente, para conseguir ajudar. Porque nós fechamos portas para nós, Muro, amiga, não que é é nem porta, tinha um muro, é, uma cerca de arame que se a gente farpado. não souber mesmo, não ter esse amor de olhar, essa empatia e dizer: "Eu preciso ser bem estratégica para conseguir conectar com essa pessoa". E eu não estou dizendo estratégico de: "Nossa, que pessoa ruim", não, é para você realmente conseguir ajudar, né. E foi exatamente o que aconteceu aquele dia. Foi E mesmo. quando nós fomos para minha sala para falarmos sobre o projeto, de o que você ia fazer para gravar para me ajudar, É. era essa a Olha intenção só, inicial, Renata, né. agora que eu tô percebendo, você fez isso, amiga, E aí eu te obrigada. perguntei: "O que te incomoda?". Aí você falou da sua olheira, Ah, é, tal, minhas olheiras, meu enfim. Deus. É, E eu disse: "E no seu corpo?". E aí você falou: "Sei lá, eu nem olho pro meu corpo". tipo isso. E aí a gente foi olhar. Nossa, amiga, eu olhei, eu assustei, hein. E eu vou te dizer que não foi nem a calcinha. Eu assustei porque eu não estava nem usando hidratante, sabe. Eu sempre fui muito cuidadosa com a minha aparência. Aí eu comecei a me questionar: "Por que será que eu me abandonei tanto assim?". E eu acho que eu escuto muitas pessoas falar: "Ah, porque você se arruma para outra mulher, porque você se arruma para o seu marido". Eu não penso assim, amiga. Eu super entendo quem pensa, eu acho até que tem razão quem fala, mas para mim, Dominique, isso nunca foi verdade. Tanto que eu me arrumo hoje para fazer faxina, amiga. Eu acordo tem dia que eu não quero, tá, tem dia que eu tô nem aí, hoje eu desci de pijama para buscar minha encomenda na portaria. Mas tem dias que eu acordo e falo: "Ai, eu quero me arrumar". Aí eu vou, passo uma maquiagem, então eu me arrumo pra mim sim, tá. E, de fato, a gente passa a valorizar outras coisas e acaba se esquecendo de si, porque o nosso corpo é a nossa primeira casa, amiga, Sim, não é? E o corpo bonito é quem mora feliz dentro dele. E a gente precisa cuidar pra gente ser feliz. sim. Antes de qualquer outra coisa que Deus nos deu para cuidar e para exercer boas funções, Ele nos deu o nosso corpo para a gente habitar e para a gente cuidar. E Então como não ele tá atrelado também, ligado aos nossos pensamentos. Eu não sei se você tem isso, você sabe que eu tenho, porque assim, quando eu tô muito bagunçada, não sei por onde começar um projeto, alguma coisa, tô com muita coisa pra fazer, eu passo limpar a casa, na frente de todas as outras obrigações. Porque na minha cabeça, o ambiente mais claro, mais limpo, mais organizado, me ajuda oxigena o a organizar cérebro. minhas ideias também. E eu percebi que cuidar do corpo é da mesma forma, cuidar do rosto é da mesma forma. Se a minha unha não tá feita, pelo menos tirar da cutícula ali, se o esmalte tá descascando, passar uma acetona, que seja, pra mim já me atrapalha. Falo: "Puxa vida, já é uma coisa a mais que eu vou ter que organizar". Então eu não sabia que pra mim cuidar do corpo era tão importante, e foi você que despertou isso. Aí a partir daquele momento foi um caminho sem volta, né, amiga, viciante. Porque é bom, Porque, né. nossa, É é bom muito se olhar gostoso. e enxergar os pontos fortes e pontos fracos e ter uma meta pessoal. Porque a gente tem muitas metas. Quero que os meus filhos sejam homens bons e tenham boas formações, eu quero ficar próspera no meu trabalho, quero ter um bom relacionamento, enfim, para cada uma é o que é a sua meta. Mas e a sua meta pessoal? Como você quer estar com o seu cabelo, com o seu rosto, com o seu corpo, com as suas unhas? E veja que nós não estamos falando de grandes transformações, a gente está falando Não. de um básico bem feito, de um hidratante de 2, R$ 5 que você compraria em qualquer farmácia, que já iria hidratar a sua pele e que você estava sem E eu fazer. acho que além do resultado, que é o essencial, né, o principal, o processo. Então você falou do hidratante, você compra um hidratante de R$ 5 na farmácia, mas o fato de você o momento que você tá ali passando aquele Sim. hidratante é o seu momento.
Isso é muito gostoso, você tá É. cuidando de você. Eu cuidava de tantas pessoas, eu cuidava de 2 crianças, eu trabalhava, eu fazia e eu? Quem cuidava de mim, né? Poxa vida, se você não cuidar de você, querida, ninguém vai primeiro não, tá? Se ame você primeiro. E muitas vezes a gente cobra dos outros, né. "Ai, porque o meu marido não permite, porque não sobra tempo, os meus filhos me sugam, enfim, meu trabalho é muito exaustivo", mas o mundo responde para nós exatamente as perguntas que a gente faz. E aí, se a gente não comunica que nós somos importantes, que a gente gosta de se cuidar, que nós somos a pessoa mais importante da nossa vida, até mesmo porque se a gente não estiver bem, a gente vai transbordar o quê? Talvez aquele dia lá do nosso almoço que você transbordou todo aquele sentimento é porque era o que você estava cheia. E É. de repente foi, chegou um momento e falou: não sustento mais esse papel que eu estou me vestindo. E olha como foi importante eu estar falando com as pessoas certas, né, porque eu poderia ter me aberto e ter, assim, ter sido um tiro no pé, porque eu estava ali muito vulnerável, né. Muito. E ao invés de você das pessoas que estavam ali em volta me criticarem ou me olharem torto, não, eu fui acolhida. E mais do que isso, eu fui puxada pela mão, empurrada a trancos e barrancos, porque aqui todo mundo é bravo, todo mundo é muito bravo. E você me ajudou a emagrecer. E foi um processo, não foi da noite para o dia. O que foi da noite para o dia foi o botox, né, amiga? Meu Deus, eu me lembro daquela noite. Posso contar? Pode. Gente, eu nunca tinha feito botox, nunca. Pra mim, botox era negócio de ruga. Eu falei: "Ai, eu nem tenho ruga, eu queria cuidar das minhas olheiras", mas eu falei: "Vamos fazer o tal do botox". A Amiga, confiança, né, você diz que eu amiga. preciso, então eu faço. Exatamente, se ela é que é profissional que tá falando que eu preciso, então bora lá. Amiga do céu. Aí fui pra casa, lembra? Quando anoiteceu, eu sempre tomo muita água, eu falei pra Fábio, eu tomo muita água, e à noite eu levanto sempre pra fazer xixi, a hora que eu levantei pra fazer xixi, eu passei pelo espelho, eu falei: "Rapaz, que é isso?". Olhei de novo, falei: "Que essa mulher?". O meu olho, Renata, o meu olho estava aberto, aquele olho que era caidinho, assim, meu olho estava eu falei: "Meu Deus", voltei no espelho, acendi a luz, que eu faço xixi com a luz apagada. Voltei, olhei e falei: "Meu Deus, o botox da Renata, olha o que fez na minha cara". Ah, a partir daquele momento, amiga, ninguém me segurou Um mais. caminho sem volta. Caminho sem volta. Aí eu cheguei na tua clínica e falei: "Quero fazer botox. Me faz botox na minha gengiva, na minha orelha, onde você quiser". Foi exatamente. Fazem tudo, tudo. E ela: "Calma, Dominique", porque ela também não deixa, tá, não pensa você que ela vai te encher de botox, que ela é aquela médica que vai te encher de botox que, né, porque é moda ou porque o cliente tá pedindo. Eu me lembro bem que você falou: "Não, precisa". E eu falei: "Doutora, eu quero que minha sobrancelha fique igual a da Malévola, assim, ó". E Falei: você falava: "Imagina, "Não, jamais, não vai ficar calma, legal". volta pra casinha, querida". Então, assim, foi muito gostoso. E até hoje eu tô nesse processo, emagreci, né, amiga, tá mudando a cor do cabelo. Tá linda. Agora eu posso dizer que eu estou resolvida, estou resolvendo. E vem problema, pode vir que eu estarei resolvendo Tá também. Tô pronta. pronta. Não significa que a vida é perfeita ou que vai parar de acontecer coisas que a gente não se sinta A confortável, gente só tem que aprender a mas a lidar com elas. gente fica mais forte para resolver tudo, né. E outra, eu acho assim, os problemas que a vida traz têm um motivo, que Deus não deixa uma folha cair da árvore sem um propósito maior lá na frente. Como eu te disse aqui das portas fechadas, que a gente deve agradecer, no momento que acontece aquilo, você fala: "Puxa vida, que baque, eu não merecia". Merecia sim. Às vezes está te trazendo coisa muito melhor, muito maior. E a gente tem que aprender a lidar com isso, com resiliência, porque o monstro, a dificuldade, ela só existe se você olhar para ela. E Exatamente. o poder é você que dá. Então não dê esse poder às outras pessoas. Dê um poder para você. Vai para a clínica, vai para resolvida, vai se resolver, você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Porque mudou a minha, e não só a minha, né, Rê? Quantas e os meninos? E o que o Reina melhorou depois que ele começou Você viu aí? que lindo? E o neto? Como É. eles falam? "Ai, a O neto tem Nutri, até um ai, a topete Nutri". Você agora no viu? cabelinho E dele. ele fez o visagismo, tá com a barba mais bonita. É, Então, assim, não é só para as mulheres, gente, tem os é. meninos resolvidos também, tem que fazer um podcast dos meninos. Vamos trazê-los também, porque transborda, né. Quando você se olha e você tá feliz com o que você tá vendo no espelho, você se sente mais forte, mais potente, Ô, Rê, eu sei que a mais entrevista é capaz. minha, eu sei, mas, Hã. assim, eu quero te perguntar, Ah, amiga, pode? Só uma pergunte, claro. pergunta?
Porque você sempre fala comigo no telefone, e todas as vezes que você fala comigo, você fala: "Eu quero fazer um grupo de mulheres, eu quero um movimento para ajudar as mulheres". E eu sou a prova viva de que você é assim. Mas, Renata, da onde que vem essa tua vontade de mobilizar todas essas pessoas e ajudar em grande escala, amiga? Como assim? Eu acho que vem de Deus. O Eu Espírito acho Santo, igual você falou, né? nós estamos aqui hoje, esse é nosso terceiro episódio. Quando eu cheguei aqui para gravar o primeiro, a Fábio lembra, né, Fábio? Eu já cheguei aqui e falei: "Não vai dar certo", porque eu já me maquiei, já tô borrada de novo, porque eu não dormi direito na primeira noite, e a gente tinha marcado logo para o primeiro horário da manhã, e eu vim chorando, eu acordei chorando. Porque era um Espírito Santo fervendo dentro de mim, assim, tipo: "Vai, faz isso, vai". Porque eu gosto de mostrar para as pessoas que tá tudo bem não ser perfeito, a gente não tá aqui para ser perfeito mesmo, mas nós somos obra de Deus, somos imagem e semelhança, então aquilo que talvez eu me olho e não gosto é o que me diferencia do outro e é aonde eu vou me conectar com as outras pessoas. A minha missão é ajudar mulheres a ser cada vez mais resolvidas, ajudar pessoas a se verem mais fortes. E é através da autoestima. Mas a autoestima se trata apenas da beleza? Não. A autoestima, ela vem da autoconfiança. E se você se olha, e a gente contextualizando com a história que você contou, se você não se sente autoconfiante, como que você vai validar com a sua imagem? Não vai validar. Então é algo que Até vem de parece, né, dentro. mas não se sustenta. Não Não se sustenta. sustenta. A longo prazo, gente, todo mundo tá vendo que você tá fingindo, não é? É, E o que tem por aí de testa oleosa se achando mente brilhante, e você exatamente. vai convivendo com aquela pessoa e você vai vendo que não era bem aquilo que você imaginava. Então, exatamente isso que você falou, lidar com a sua própria essência e saber que é exatamente por você ser diferente que você se Que você conecta com brilha. que você brilha. Sim, então, inclusive esse movimento do podcast é para isso, né, é um transbordar da ajuda, porque eu sei que na clínica, a gente já está caminhando para 20 anos de clínica, e o ele está vindo já para contextualizar tudo isso, porque eu quero transbordar mais, porque eu já ajudei centenas de mulheres. Mas eu estou muito vinculada a quem me procura por ali, ou quem me vê através das redes sociais, mas eu preciso explorar tudo que Deus deu. E se Expandir. e se Deus deu podcasts para que eu possa falar com você, eu não sei de onde, nem sei quando, nem sei o momento que você está vivendo na sua vida, eu preciso fazer isso, porque esse é o meu chamado, entende? Eu entendo. Eu vivo esse chamado com você. E não só isso, Rê, eu tenho visto que agora também, além de você querer aumentar a abrangência dessa ajuda, desse apoio, não é uma ajuda, né? Você apoia, você incentiva a nós mulheres. Você também quer incentivar outras profissionais da área a serem também resolvidas. Ou seja, você não está só ensinando a gente a se resolver como mulher, mas você quer ajudar outras pessoas que sejam do mesmo nicho que o seu a incentivarem também. Você tem ideia que isso é uma corrente do bem que você está fazendo? Que isso vai aumentando, aumentando, aumentando? É lindo, né, mas assim, não é sobre mim, é sobre o que Deus faz em mim, o que ele me incomoda aqui dentro, sabe, vai e faz. A gente fica com isso, né, amiga? Então, Cutucando a cabeça da gente. ô Domi, eu não sei se eu já te contei essa história, mas há quase 20 anos atrás, quando eu comecei na estética, eu era uma menina recém-casada que tinha saído do sítio dos meus pais, porque eu sempre vivi no sítio, me casei, fui morar na chácara, então eu não tirava o meu pé do barro. E eu não tinha nenhuma condição financeira, nunca tive. E eu montei minha primeira salinha dentro de um salão e eu ia de bis. E eu me lembro, olha só como é, né, a história. Eu me lembro que eu chegava para os atendimentos e eu tinha muita técnica e muita vontade de ajudar as mulheres a ficarem mais bonitas, mais resolvidas. A marca ainda não era resolvida, mas foi um presente que Deus me deu ao longo do processo. Mas eu não chegava com autoconfiança, porque eu chegava de bis, eu chegava de tênis, eu chegava com cabelo de coque. E aí eu pensava: "Ai, Senhor, ajude que eu consiga um dia escalar meu negócio e que eu consiga vir de carro. Quero vir com o cabelo escovado. Quero vir de maquiagem sem ficar com pó na cara. Quero vir de salto, de saia, de vestido", porque eu não conseguia sentar na bis. Sou pequenininha, né, um metro De e meio vestido. praticamente.
de vestido ou de É saia. uma É. bonequinha. Então eu não me sentia segura, e isso me atrapalhou muito no meu começo. Eu sei que hoje, se eu tivesse, né, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, hoje eu estaria transbordando para muitas mais pessoas. E se essa Renata da Bis tivesse tido o Você tá apoio perguntando demais. ai, Daqui a desculpa, pouquinho vai chorar, amiga. vai ser eu. E se a Renata da Bis tivesse o apoio da Renata de hoje? Que tem aquele carrão lá fora que eu sei qual que é. É, é, Que você é, diria pra Renata da Bis? não desiste. Vai, segue o seu coração. E é exatamente isso que eu tô fazendo agora, porque lá atrás eu não tinha os recursos que eu tenho hoje. E hoje, se eu tenho cada recurso que eu tenho hoje, é porque aquela Renata da Bis confiou que ela puder. Ai, eu vou chorar. Ai, que lindo, É amiga. que ela pudesse ser a Renata que ela é hoje, a Renata que ela vai ser. Então, quando você fala: "Ah, o que eu quero fazer agora ajudando outras profissionais", é isso, sabe. Eu sei que tem muita gente estudando, tem muita gente na faculdade, eu sei que tem muita gente prostituindo o seu trabalho, porque quer se manter e vira uma briga por preço, e que não é legal. Dá pra ser diferente, mas para isso, a profissional ela tem que ter a mentalidade da Renata de hoje, com a vida daquela Renata da Bis, e é isso que eu quero transbordar. Então essa é a minha missão também agora. Puxa vida, hein, amiga? Que Aí, ó, me coisa tirou mais linda. lágrimas. Ai, desculpa, Ah. gente. Eu também chorei, ó. Tá todo mundo borrado agora, mas não tem problema que a vida é essa. É isso, é A gente sobre chora isso mesmo. mesmo. Porque às vezes as pessoas veem, né, a gente, olha, tem um carro legal, se veste legal, Acha que nascemos assim, tá né? bonitinha e se espelha nisso e se distancia da realidade, né? A gente acaba se distanciando da sua realidade. Talvez você pensa que o sucesso não é para você. Ser bonita, ser uma mulher bem resolvida não é para você. Ter o corpo perfeito, o seu peso ideal, a pele dos sonhos, enfim, ter um príncipe encantado, porque tem mulher que tá vivendo querendo um príncipe encantado ou conseguir ser mãe. A gente falou aqui das nossas crianças e o quanto a gente é grato por ter eles, mas tudo nessa vida é um processo. E a gente não pode se espelhar pelo que a gente vê, porque o que a gente vê é só uma parte da vida das pessoas. Você sabe que eu vi esses dias alguém falando assim: você não tá atrasado, você só tá se comparando com a vida de uma pessoa que já começou a escalar do processo Isso. dela muito à frente. Então, quer dizer, você estava num. Imagina, você nasceu no. Qual que cidade você nasceu, amiga? Não Sou de foi? Rolândia. Rolândia. Nossa, também, Você também? Mentira, isso eu em não sabia. Rolândia. Amiga, eu só fui registrada aqui, mas eu nasci em Ó, eu sou Rolândia. de Rolândia, de um dos distritos lá de Rolândia chamado Bartira. Bartira. Eu mudei de lá quando eu me casei. Eu acho, gente, que hoje, não sei, depois alguém que vê aqui esse Desculpa, amiga. podcast e se ainda tiver de lá, for de lá, depois me fala, mas eu acho que hoje deve ter uns 400 habitantes. Nossa, eu nem sabia que É Rolândia tinha um um distrito. titico. Tem 2 distritos, Qual né, que é o onde outro? os meus pais moram hoje, que é São Martinho, Ah, e é sim, esse onde eu eles sabia. moravam antes, que os meus pais se conheceram nesse sítio, porque era uma grande colônia e as famílias dos meus pais vieram para lá, eles se conheceram lá, ficaram morando a vida toda. Teve eu e todos os meus irmãos nascemos todos lá, e eles se mudaram de lá no ano que eu me casei. Então eu saí de lá para casar praticamente. Não cheguei a morar de fato com os meus pais nesse novo endereço que eles vivem até hoje. Então, sabe aquele improvável? Isso me dá força para Improvável não é impossível, né? é, tipo, ah, essa menina que tá do nada, desmilinguida, né? Enfim, até terminar, começar a primeira faculdade, que eu tive que parar, porque eu não consegui pagar e tive que parar. Eu ia de a pé até o ponto lá do ônibus, eu ia com sapatãozinho no pé ou com botinha, porque eu subia no barro. Chegava lá na beira do asfalto, me trocava, levava uns paninhos molhados, porque lenço umedecido, naquela época eu não sabia nem que existia. Então já levava uns paninhos lá da minha mãe e me limpava, trocava o calçado, parecia que não tinha acontecido nada. À noite achava o meu calçadinho lá escondido embaixo dos pés de café. Então, Jura, amiga? se Isso eu nem eu, imaginava, meu se Deus. eu passei por tudo isso e consegui chegar hoje morando numa cidade maior, tenho meu próprio negócio, hoje já estou escalando meu negócio para outras cidades, olha que lindo. Tenho uma equipe que está lá crescendo graças ao meu propósito e aos recursos que a gente tem na clínica.
estamos ajudando muitas pessoas. Tô tendo acesso agora a estar aqui gravando e ouvindo pessoas incríveis para transbordar para pessoas que não estão comigo pessoalmente. Então, se eu conseguir, Dominique Siqueira, qualquer pessoa consegue, Não é, amiga? Agora você entende? veja bem, você tá aqui e tendo passado por isso tudo. E você ainda vai chegar muito mais longe que eu sei. Agora você imagina o outro lado também que existe. As meninas ou os rapazes que estão começando já com um pai e uma mãe mais estruturados, que já nasceram com uma faculdade paga, que estão fazendo odonto, que já tem essa facilidade. E aí uma outra pessoa olha para a vida dela e fala: "Puxa vida, eu nunca vou conseguir", porque você está olhando alguém que já começou muito fácil, né? Mas eu me lembro dessa E minha aí não dá época, para se comparar. não dá. Eu me lembro que lá nas minhas origens, eu me espelhava em algumas pessoas que eram exatamente assim, de famílias mais bem-sucedidas, que com 13, 14 anos era tudo no sítio, já dirigiam um carro dos pais. Meu pai tinha um Fusca. E assim, era um carro para 2 famílias e só saía da garagem quando era realmente caso de doença ou fazer compra do mês. É fazer compra do mês, Compra é do mês, verdade. né, era essa a nossa realidade, era assim que a gente vivia. E eu me espelhava nelas. E hoje talvez eu possa dizer que profissionalmente eu alcancei o que eu imaginava que seria alcançado por elas. E Chocada. e nem porque nem sempre a base é o que sustenta. Não é porque veio de uma base mais forte ou mais sólida, porque é muito mais sobre a mentalidade, o quanto você acredita em você, o quanto você de fato é resolvida, né. Não tá fácil para mim, mas ninguém disse que seria fácil. E se eu tenho um Deus que me sustenta, e se ele tá Essa é a aqui base. murmurando dentro de mim para eu conseguir, ele vai me dar o suporte. E as portas vão abrindo de uma forma que a gente só precisa fazer o que tem que ser feito. É botar o pezinho que Deus vai colocando no caminho, né, eu sempre digo isso. É. É nascer com um propósito mesmo, um chamado de Deus, Renata, eu acho. Eu vejo isso em você, eu vejo o quanto isso é verdadeiro dentro de você. E o quanto você vive isso todos os dias da sua vida. E o quanto é importante a gente manter essa base, né. E você sabe, você É. falou: "Ai, nem sempre a base que sustenta", às vezes a gente tem que criar a nossa própria base. Já parou pra pensar Sim, nisso? Falar: "Ah, sim. a gente só dá o que a gente tem", nada, às vezes a gente tem que criar o trem pra poder dar pra outra pessoa, É, tem isso também. Então, tipo, às vezes eu nem eu me sinto segura, mas eu tenho que proteger meus filhos, então eu sim. crio minha própria segurança pra passar pra eles. Isso, porque imagina, né, com as nossas histórias, a gente veio de uma verdade, chegou em no que nós somos agora. Mas os meus filhos, eles nunca vão passar pelas dificuldades que eu Glória a passei, Deus, né. que assim seja. Mas eu não quero que eles percam essa essência. Eu não quero que eles achem que a vida é uma facilidade, Não, que nem tudo que deve. eles quiserem é só ir no mercado, ou só ir em uma loja, ou só pedir para o pai e para a mãe. Então é aí que a gente tem que criar a base que faz sentido para nossa essência. E eu acho que mais importante também é a gente passar para os nossos filhos o que você passou, o que você viveu. Contar de fato a sua história, que hoje eles têm tudo o que têm e são quem são, porque lá atrás você fez isso, não fez? Um negócio, uma trend que tem no Instagram, que a pessoa vai coloca você e seu filho, aí fala, tomou sorvete antes dos 10 anos, aí a pessoa dá um passo à frente. Se você não fez, você tem que Eu tenho que fazer. fazer, eu não fiz ainda, eu preciso fazer. Ai, é muito bonito, amiga. Aí você vai vendo que a criança, nossa criança, né, vai indo adiante. Vocês já viram isso, gente, na internet? É É emocionante, muito amiga. legal, eu vou fazer. E aí a mãe ou o pai vai ficando para trás, porque não passou pelos mesmos privilégios. E quando a criança chega lá na frente, ela olha a mãe que ficou para trás. É É lindo, lindo. né. Então, assim, causa um reconhecimento. Você tem que passar para a criança ou para as próximas gerações que tudo que estão vivendo hoje de bom existe porque alguém lá atrás já se ferrou antes. Sim, E é por isso que eu sou a favor da meritocracia. Porque se você não teve, tenha. Você trabalha e você consegue ter. Mas esperamos, né, que assim seja. Ou pelo menos a teoria é muito bonita. Mas e outras pessoas da sua família, da sua descendência já passaram por perrengues. sim. Então meu pai sempre fala isso, falou: "Eu trabalhei a minha vida inteira para dar a casa". Quando eu quis sair do apartamento, ficar no meu apartamento depois do divórcio, ele falou para mim, falou assim: "Eu trabalhei, eu construí essa casa com o meu suor".
e é pra vocês. Eu quero que você volte pra sua casa". Eu falei: "Tá bom, papai, vou voltar". Então, quer dizer, a gente tem que dar valor, né. E Tem. isso é importante também para os seus filhos, para os meus filhos. Você sabe que eu escutei uma vez agora recentemente do Tomás, amiga. Hum. Ai, Eu meu Deus. nunca tinha pensado que eles viam o que eles veem na gente. Teus filhos veem você mais do que você imagina. Eu não sei em que contexto, não me pergunta, porque era uma conversa muito banal entre nós 2. E eu falei: "Filho", eu estava sentada na cama dele e ele no computador. E eu falei: "Filho, a mamãe cria vocês sozinha. Quer dizer". Aí ele olhou pra mim e falou assim: "Ai, mamãe, eu penso muito nisso. Eu sinto pena de você por isso". Aí no momento eu fiquei assim: "Cara, não quero que ninguém sinta pena de mim". Aí eu fiquei, mas aquela frase me assustou, não pelo que ele estava querendo dizer, que eu entendi. Na verdade, era um contexto de admiração, que ele sabe que aquilo ali não é o certo de acontecer. O certo é ter uma família, né, um pai, uma mãe, ou 2 pais, 2 mães, enfim. O importante é ter 2 pessoas ali envolvidas nesse processo, e ele só tinha eu. Mas naquele momento eu parei para pensar no fato de que eles veem como você Sim. está. Por mais que isso nunca tenha saído da minha boca, eu nunca falei em momento nenhum, sabe. Mas às vezes o próprio movimento, né, a correria, o nosso dia a dia. E E você vê como é forte, porque talvez você comunique que tá tudo bem, é, mas mas a no é fundo, o no fundo, ninguém vê, ninguém tá vendo, né. é o Aliás, que acontece ali no dia a dia que fica como exemplo para eles e faz com que eles tenham esse sentimento. então, amiga, em outro momento que eu me lembro que eu olhei pra mim também, foi quando o Arthur Santana estava me contando que em uma semana a esposa dele estava doente, a Clara estava doente, e ele falou assim: "Nossa, Dominique, você não imagina, eu tive que dar conta de 2 crianças, da casa, do meu trabalho, sozinho, e as correria de levar criança, de buscar criança, fazer almoço, eu quase fiquei louco, você não imagina". E eu olhei para aquela frase, eu fiquei quieta, falei: Ué, tão básico, né. "Ué, e a minha vida é essa, todo dia, faz 14 anos que é assim. E eu ainda cuido do É. meu pai, que E aí, assim, você fica, eu tenho hoje muito orgulho, tá, mas eu não recomendo. Se você tem oportunidade, tenha filhos e viva a sua vida dividindo com alguém. E mesmo que você não consiga dividir com um marido um amor romântico, tenha pessoas como Renata Vasconcelos, que deixa a sua vida muito, muito mais leve. Então eu conto também com Reina Brandini, eu conto com Will, eu conto com Renan Lafranc. Eu não sou sozinha, em momento nenhum. Por mais que eu goste de cuidar dos meus filhos sozinha, mas em qualquer momento eu sei, como já aconteceu, eu te contei que o Otávio passou mal? Que você chamou Reina. Chamei o Reina. Então, assim, já entrou um morcego na minha casa, eu ligo para não tenho vergonha nenhuma. Se furar um dia o pneu do meu carro, não espere que eu vá trocar, mas eu tenho o telefone de um amigo que vai lá me socorrer. E Isso vai, hein, aí. Renata? Porque ser resolvida não é sempre ter a fazer tudo sozinha, ter a solução. Pedir É estar ajuda em também. movimento. E pedir ajuda, né, Pedir amiga? ajuda, é estar de bem consigo mesmo e falar: "Opa, isso eu não resolvo com as minhas forças, mas eu tenho alguém que pode me ajudar", e ter essa humildade, porque não é: "Uau, eu sou uma resolvida, uma mulher maravilha". Não, não é sobre isso. É sobre ser frágil, ao mesmo tempo que forte, determinada, ao mesmo tempo que desabe e fala: "Agora eu preciso chorar", porque É. tá tudo bem. Uhum. Eu falei isso esses dias na internet, falei: "Gente, todo mundo". Aí eu recebo muita gente me fala: "Ai, que energia boa". Ai, gente, é muito legal esse negócio da internet, né, o povo conversa com a gente, não sabe nem quem é, É, mas é tão bonitinho, eu fico é. doida. Aliás, tem um monte de coisa pra responder, eu vou responder. Mas aí ia falar: "Ai, tua energia é tão boa, você tem um sorriso tão fácil". Eu: "Gente, nem sempre é assim, a vida real é outra", sabe. Quantas vezes eu já chorei no banheiro, só esse mês. E tá tudo bem, tá, você chora, você levanta, a cara tá meio inchada, você toma um banho, faz uma hidratação no cabelo e vida que segue. É se permitir. Se permitir, Se permitir exatamente. ser todas as versões e viver os seus sentimentos. Isso traz maturidade emocional. E a gente não guarda, né, amiga? Eu guardei tanta coisa dentro de mim que virou lixo, sabe? Que depois eu tive que muitas vezes na terapia até conseguir extrair tudo isso, essas mágoas, esses ranço dentro de mim. E hoje eu consigo. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de sentir alguma coisa ruim, eu sinto mesmo. Eu sinto, eu choro.
Aí passa, porque quanto mais você ficar ruminando aquilo, mais tempo vai levar esse processo ruim. Isso inflama o metabolismo, isso vira doença no Você sabe que futuro. virou, né, no Isso, meu caso. sim. Então, assim, é comprovado cientificamente que de alguma forma o corpo vai dar sinais. Então, por que não se permitir chorar? Por que não se permitir chegar, amiga? Não gostei daquilo. O que Né. que aconteceu? Me senti ofendida, porque às vezes é muito mais sobre a gente do que sobre o que alguém falou. Não Então, foi ter o que essa você liberdade. falou, mas foi o que a pessoa entendeu. Exatamente. Então, ter essa autonomia de si mesma, de ter tomadas de decisões que favoreçam a gente só. Não ficar guardando sentimentos, guardando emoções, deixando de se permitir se cuidar, deixando de permitir fazer uma caminhada, fazer uma atividade, voltar a estudar quando o mundo parece que está caindo, né, buscar uma nova energia. Amiga, a saúde do corpo está muito atrelada à da mente, né. E no seu processo de resolvidas para perda de peso, isso não é só estético, né, não é só um Não, padrão de beleza se encaixar. Isso tem muito mais a ver com a saúde, tanto que tem muita gente emagrecendo agora rápido, por conta das das canetas canetas. e perdendo a saúde. Então, assim, a estética é muito bonitinha, é muito legal, faz muito bem para a autoestima, mas a saúde também tem que ser levada em E consideração. se a gente não entender o porquê, todo excesso mostra uma falta. Então eu estou, por exemplo, vamos falar do sobrepeso, né, das mulheres no emagrecimento. Por que que esse metabolismo está guardando tanta energia? Porque a gordura para o nosso cérebro é fonte de energia. Então ele vai armazenando, 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 porque ele entende que em qualquer momento ele pode precisar de mais energia. Isso pode ser simplesmente porque está entrando mais do que saindo, ou seja, eu me alimento muito e me exercito pouco, ou pode ser por estresse, pode ser por depressão, pode ser por N Ah, motivos. é, E amiga, aí, tem isso? tudo. Então, tipo, se o seu corpo está estressado, ele está em estado de alerta, porque ele acha que em algum momento ele pode, de repente, ficar sem energia. E aí ele vai utilizar a energia da gordura, ele armazena Ele vai mais? armazenando mais. Rapaz, isso eu não sabia. Isso é comprovado pela ciência. Então, por que que você está com esse excesso? Se a gente não entender a causa, e eu não digo nem que hoje eu digo que medicamentos, canetas, enfim, eles não são ruins. Eles foram estudados, estão sendo validados, eles são É uma recursos. É ferramenta, né, uma amiga? ferramenta, ele não resolve o problema. Porque se você não mudar a sua mentalidade, se a gente não chegar, de fato, à causa do sobrepeso, ele não vai ser resolvido. E aí é fácil eu 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 falar sobre isso, Mascarar o porque sintoma, mas é porque não cuidou da causa. exatamente, sai na rua. Quando você vê uma pessoa magra, aquele corpo estereotipado, a gente até se assusta, porque parece que é algo que não é normal. Porque a gente está acostumado já a ver as pessoas com sobrepeso, mas não é o que é normal. Um monte de gente perguntando o que que eu fiz, o que que eu fiz, o que que eu fiz que eu tô magra, o que que eu fiz que eu tô magra. Eu falei: fechei minha boca. Eu passei a comer tudo que eu comi, igual a Nutri falou lá na tua clínica. Eu como tudo, mas eu como tudo o tanto que eu preciso. Eu parei Sim. de comer por compulsão, que era o Porque que eu eu estou fazia. estressada, ou porque eu estou, feliz, É. ou porque eu estou chateada, ou porque eu trabalhei muito, ou porque eu trabalhei pouco, Ou porque sempre tem um você motivo. eu sem meu problema é doce, então, tipo, eu comia um bolo, eu mandava lá, encomendava um bolo. Eu não queria comer um pedaço do bolo, eu queria comer pelo menos a metade, e aí dava aquela sensação de estufamento depois. Então eu sempre comi em grandes quantidades. O que que eu fiz? Fui até a clínica, conversei com a nutri e ela realmente viu o que estava acontecendo, né, você está comendo as tuas alegrias, os teus problemas, igual você colocou. E aí eu passei a me ponderar, me equilibrar e falar: "Tá, mas por que que você precisa comer o bolo inteiro?" Eu tenho vozes na minha cabeça, amiga. Eu converso com elas, e às vezes elas não se entendem, elas brigam, é uma bagunça aqui dentro. Se você me vê quieta, é que elas estão falando dentro de mim, minhas 27 personalidades. Mas elas entraram num acordo, então quer dizer, a gente pode comer tudo? A gente pode comer tudo, mas a gente vai comer o que a gente precisa. Quem guarda come 2 vezes. Então, por que que eu vou comer o bolo inteiro de uma vez só? Se eu posso comer ele 10 vezes. Assim, eu não estou sobrecarregando meu metabolismo naquele momento.
Porque a gente está gastando energia. Agora, a gente está aqui sentada de boa conversando Ah, e dormindo a estamos, gente tá estamos digerindo, a gente gastando. tá gastando energia. Exatamente. E amiga, você sabe que muda tanto que eu cheguei num ponto assim, foi gradual. Eu não me pesei até hoje, amiga. Eu ia me pesar pra vir aqui pra poder te falar, mas eu não deu tempo. Essa que é a verdade. E eu só sei te dizer que eu passei do número 42 para o número 34. Uau! Porque a 36 eu sempre compro da mesma loja, então a 36 ela ainda tá larguinha na minha cintura. E a minha estrutura sempre foi ser magra. Eu sempre fui muito magra. Eu cheguei a pesar 37, 38 quilos na minha adolescência. Só tinha Hum. boca e cabelo, amiga. Era uma árvore. Porque assim, né? Aí depois da maternidade a gente vai ganhando um pouco de peso. Eu comecei a fazer musculação adolescente, quando eu era adolescente, foi onde eu consegui um pouquinho de bunda, um pouquinho de massa magra, sabe? Pra me sentir mais. Uma vez, Renata, eu tava indo me arrumando pra ir pra festa na Glass. Desculpa, a gente pode falar? Aí eu tava Conta. me arrumando. Eu esqueci que eu tô no podcast, né? Foi isso, eu esqueci. Eu tava me arrumando pra ir pra uma festa. E eu tinha mandado fazer uma roupa toda bonitinha, assim, na costureira. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim: Minha filha, tá parecendo um pano enrolado num rodinho. Ai, que dó. Não fui, amiga. Não fui. Não fui na festa, chorei. Porque eu não era muito magra, mas enfim. Agora eu tenho mais facilidade para emagrecer. Eu acredito que por conta de ter sido uma adolescente ativa e ter feito muita musculação, não sei se isso influencia também. Mas o meu metabolismo é rápido. E agora que eu passei por essa reeducação, eu desacostumei a comer as coisas ruins. Olha que legal. Amiga, eu fui comer um torresmo esses dias, além de quebrar o dente, ainda passei mal depois. Tá vendo? Não, mas torresmo é delicioso, tá? Eu comi falei, vou comer um torresmo. Aí eu comi um torresmo, menina, mas me passei tão mal, não digeri aquele É porque o negócio, metabolismo ele a já não vai acostumando gordura. mais com tão pesado é aquele alimento e o quanto demora o processo de Não, digestão. tive que tomar bicarbonato, Sobrecarrega. não estava conseguindo. Acordei no dia seguinte com aquele peso no estômago. Falei, credo, não vou mais. E assim, outras coisas. Meu filho comeu sucrilhos também, me deu vontade. Eu tenho um paladar infantil. Aí falei, vou comer os sucrilhos, toda feliz. Botei lá o leite integral, botei os sucrilhos. Cheguei na faculdade, que eu tinha aula à noite, no UTF, não conseguia digerir. Aquele negócio crescendo no meu estômago. Eu falei, gente, não dá mais para comer, tomar leite desse jeito, não dá. Então, quer dizer, você vai reeducando mesmo, amiga. E é a partir daí Sim, que você sustenta o processo. Porque senão exatamente. você vai só mascarar. Tem as dietas muito restritivas, não é? Que acontece isso, a mesma coisa. Você para de comer tudo. Aí quando você tem vontade de comer um trem, você vai lá e come E metade do aí trem. fica em falta, o metabolismo ele fica em falta de nutrientes, porque vamos comer só ovo e batata doce. Quantas vitaminas, quantos minerais Vai estão faltar? faltando? Aí sim, você fica murchinha, né? Mas a hora que voltar a comer, o metabolismo ele vai acumular tudo de novo. Mas, Nomi, olha o que é legal de tudo isso que você falou. Você entendeu o processo. Você se respeitou. E mesmo enquanto essas vozes dentro de você ficavam lá gritando para que você continuasse com aqueles mesmos hábitos, você entendeu o que te fazia mal. É, amiga, eu sou muito boa de errar, mas eu sou melhor ainda de aprender. Olha que incrível. E aí agora, você está sofrendo para ficar nesse Nada, peso? nada, muito pelo contrário, eu tô feliz demais, porque eu notei uma melhora na minha disposição. Meu joelho não dói mais, minha lombar não dói mais, sabe? Eu tenho mais liberdade para me movimentar. Então, assim, às vezes eu sentava, eu lembro que eu cheguei a comentar isso com alguma das meninas que fez drenagem linfática em mim. Falei, gente, quando eu cruzo a perna, eu tenho tanta celulite aqui no quadril que dói, que a celulite dói, gente. Dói. Aham. Aí agora eu cruzo a perna com mais facilidade, eu fiquei mais ativa, parece que meu organismo ele tá todo renovado. Ai, que E melhorou sensacional. minha autoestima também, né? Eu tô muito feliz, assim, eu me olho no espelho. Toda roupa que você põe fica boa, Fica bonito. não tem que se preocupar com o número. Se você quiser vestir uma roupa mais apertada, você vai vestir. Se quiser vestir uma roupa folgada, fica mais bonita ainda, É. entendeu? Agora, shorts curto não fica vulgar, não fica torando na gente, né? Porque ela tá sempre assim, sempre mais larguinha do que o Isso, fica normal. elegante. Ai, eu tô amando, amiga, essa nova fase resolvida da minha vida. Ai, que bom. Fico muito Só feliz. quero continuar. E aí você está transbordando isso, está mais ativa nas redes sociais, já está fechando vários outros contratos de Ai, trabalho, profissionalmente ajudou não muito. é? Porque Nossa. as pessoas elas
você disse agora há pouco, né, que aí tem gente que é tão bonita, mas quando a pessoa começa a conversar, você já percebe que não é nada disso. É E feio. muitas vezes, para comunicação, a primeira imagem é a que se vende. Então, "Ai, que pessoa bonita". E aí você fala muito bem, você é incrível, você tem a comunicação já tatuada na sua essência. E com certeza essa sua melhor versão tem aberto muitas outras portas, por quê? Você sempre foi muito boa, mas você chegou a um momento que você não acreditava o quanto você era boa. Agora isso está transcendendo de você. É só olhar nos seus olhos e a gente vê essa mulher forte, potente. Dá qualquer bique para você vender que você está vendendo, fazendo um comercial incrível, É não é? mesmo, amiga? Que bom É, eu ouvir isso, tenho que visto essa feedback sua gostoso. evolução e eu estou muito feliz. Eu tô mesmo muito orgulhosa de mim, de É, verdade. De você de tá. tudo, assim, não é só das vitórias que eu tô me orgulhando não, tô me orgulhando de todo o processo, de cada E se etapa. a gente parar para pensar, ó, tudo isso foi um ano. Foi pouco Porque tempo, esse momento em que você teve esse desabafo foi no final do ano final do ano passado. passado, no dia do Mídia, lá no Lacana. Isso, e Aham. a gente está agora vivendo o mês de dezembro, então faz exatamente um ano, ou eu não me lembro se foi em novembro. Então pode Eu ser vou que já procurar, eu tenho as fotos aqui. então foi muito pouco tempo para uma evolução pessoal que transcendeu para o profissional. Eu tô um perigo, Renata, É. só posso te dizer isso. Eu acho que Estou um daqui perigo. a daqui uns tempos, quando a gente vir falar de novo no podcast juntas, que você volta um outro Por dia, favor, faço nós vamos ter questão. inclusive várias, histórias novas para contar, porque tem muita coisa nas entrelinhas aí que eu acho que, ó. Tem muita coisa acontecendo, gente. Mas, ó, é só acompanhar a gente nas redes sociais, porque como você mesmo disse, eu estou mais ativa. Tem uma pessoa ui, desculpa, gente. Tem uma pessoinha lidando ali, me ajudando. A Carolzinha tá me ajudando nas redes sociais e ela tem me obrigado, porque, assim, eu quero muito ficar na rede social. Na verdade, o meu foco é o YouTube, ainda tem alguns projetos em andamento, e ela tá me ajudando, tá me empurrando e eu tô adorando, porque eu tenho tido retorno. O Sim. que me deixa feliz não é só publicar, é depois poder conversar com as pessoas no direct, porque cada impressão que as pessoas têm é muito gostoso, amiga. Eu tô encantada também. E você se sente acolhida, porque para cada bobagem que eu posto lá, ou uma frase, ou alguma coisa, tem alguém que é ajudado. Porque esse é o seu Eu achei propósito, tão legal. transbordar essa sua vida mesmo, que você transborda de alegria, de energia, de vitalidade, de se divertir com qualquer coisa, né, você É! chama isso de bobagem, mas não é uma Verdade, bobagem, amiga. a vida do seu lado é leve. Então as pessoas gostam da Ah, se forma eu com não que você se puder comunica, porque você transforma com certeza o momento de cada seguidor seu que está ali te olhando para as redes sociais em um momento mais leve. se eu não puder dar uma risada, se eu não puder me divertir ou me apaixonar por qualquer coisa, eu nem saio de casa. Uau! Então, tá dando dó já, porque tá acabando, né, tá acabando nosso tempo. Tá, né? É, mas já nesse apaixonar, Eu me apaixono fácil, é, amiga. Eu me apaixono por tudo, as pessoas me encantam. Hoje eu vi um bebezinho no elevador, a hora que eu estava vindo pra cá, e ele estava numa bicicletinha, eu fiquei encantada. Ontem eu passeando no shopping, eu olho para as pessoas, eu me apaixono por elas. Eu sou fácil assim, eu sou essa pessoa esquisita. Mas eu gosto de ser não, assim. você é uma pessoa que transborda Deus, Ai, amiga, eu acho que eu sou. porque você é muito verdadeira. Você tem uma empatia, assim, que é algo realmente admirável. Obrigada, Mas para a Rê. gente ir caminhando para o final, para a Dominique Siqueira, o que é ser uma mulher resolvida? Ser de verdade. Sustentar a sua verdade. Se sustenta, sabe? Sustenta seus BO. Não tem vergonha, não. Tenha coragem de ser você mesmo. Na alegria e na tristeza. No orgulho e nas vergonhas, porque as vergonhas você pode melhorar. Entendeu? Entendi. Então, para mim, é ser resolvida. É se sustentar. E vocês viram que a gente falou de beleza, a gente falou de profissão, mas a essência é essa força, né? Esse sustentar o que nem sempre é bom, o que nem É. sempre tá E resolvido. tá tudo E bem. tá tudo bem. É sobre isso, amiga. Nome foi uma delícia ter você Eu aqui. amei, Eu achei que amiga. seria ótimo, mas eu esperei pouco. Foi muito Ai, que melhor. bom.
Que Muito bom, eu também obrigada. gostei. Eu que agradeço pelo Muito convite. obrigada por E dedicar um pouquinho do seu tempo para a gente, com certeza, transbordar o nosso propósito para tantas pessoas. E que você também seja a sua versão bem resolvida, com essa leveza, com esse sorriso no olhar, com essa verdade. olha, bem na hora. Eu só espero que você tenha uma Renata Vasconcelos na sua vida. Busca, busca, porque faz diferença, gente. Eu sou a prova viva disso. Renata Vasconcelos faz diferença na sua vida, tá bom? Então fica aqui a dica. Obrigada. E que Te amo, agradeço amiga. Te amo muito, muito. agradeço muito. Quanta Bonita. emoção. É bonita, você é muito bonita. Às Somos, vezes eu fico te somos. olhando e falar, eu nem sei o que eu tô falando, porque Ela me você é deixa muito até linda. É constrangida, minha gente. bonequinha. Eu te É. constranjo, amiga, eu vou parar, eu juro. Não, não, não é isso. É porque a gente não tá acostumado, Ah, mas se não acostuma, porque é? você é maravilhosa. É. Inclusive, eu falo pro seu marido daquele celular que eu vou falar pro meu cunhado te levar pra Nem tá aqui. jantar hoje. Ó, hoje é um bom dia. Tava viajando, chegou Ai, que ontem. lindo, É, amiga. Bora é, aproveitar, então. delícia. E para você que esteve com a gente até o final, que delícia. Espero que a nossa história tenha contribuído para a sua vida. Já já vem outros episódios, mas esse episódio em especial, compartilha com as suas amigas. Eu tenho certeza que muita gente vai melhorar a sua essência depois de escutar essa história maravilhosa dessa minha convidada especial do dia de hoje. Somos todos Tchau. especiais. Beijo, beijo, Beijo. beijo.